Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A alegria de estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E como todos os domingos, nós abrimos os nossos lares, convidamos Jesus para realizarmos o nosso Evangelho no lar. E nós cumprimentamos os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Nós cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se fazendo parte dessa família. Nós aproveitamos para cumprimentar a nossa querida Suzy Giovannone, seja muito bem-vinda. E lembrando, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. Ao final, nós também receberemos o passe magnético espiritual, aplicado pelos benfeitores amigos. Boa noite, Rita de Cássia, seja muito bem-vinda. Então, amigos, quem desejar, pegue os seus evangelhos, coloque a sua água, vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, e nós sempre gostamos de lembrar a importância do evangelho, porque muitos espíritas ainda não conhecem, não compreendem como que é importante realizarmos o evangelho no lar. Muitos, às vezes, dizem assim, mas só eu sou espírita, então por isso eu não faço o evangelho. Boa noite, Erli Gonçalves, seja muito bem-vinda. Então, amigos, o evangelho, não importa, nós podemos fazer individualmente, com a família, fazer com as nossas crianças, mas não devemos deixar de fazer, porque o momento do Evangelho, quando nós escolhemos um dia da semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, os benfeitores também se comprometem para estar conosco. Então, é muito importante. Nós fazemos o Evangelho, previamente nós combinamos mentalmente ou até em voz alta, eu vou fazer o Evangelho, como no nosso caso, nós fazemos há mais de 40 anos, sempre aos domingos às 20 horas. Foi o melhor horário que nós achamos para fazer o Evangelho. Então, a pessoa escolhe o melhor dia da semana, o melhor horário, pode ser de manhã, tarde, à noite, madrugada, não importa. E faça esse encontro espiritual. Boa noite, Geraldo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Geraldo dando boa noite a todos, desejando um ótimo evangelho que nos dê luz na nossa caminhada e nesse novo mês que começou. Que todos possamos ter paz, luz, harmonia, saúde e renovar nossa humildade. Muito bem, Geraldo. Gostei dos seus desejos, porque é muito importante. Quantos de nós que nos encontramos aqui no planeta, em função do nosso orgulho, ainda não conseguimos caminhar como deveríamos. Não é verdade, Roberto? Na verdade, nós somos ainda um pouco lentos, né? Entretanto, o Evangelho no lar, como a gente está colocando, e ele nos realimenta, ou retroalimenta. Então, nós nos sentimos renovados a cada vez que nos conectamos com os nossos benfeitores. E aí, a nossa casa tem trancas, né? Algumas têm até cerca elétrica. Nós, neste dia, horário, nosso convite é para que todos abramos as nossas casas para recepcionar o nosso Mestre Jesus. Isso é muito importante. E para aqueles que estão iniciando, nós aproveitamos também para falar com aqueles que vão nos assistir depois. E aqueles que nos assistirem depois, façam da mesma maneira. Coloque seu copinho de água, com muita fé, com muita esperança. E aqueles que estão, às vezes, agora iniciando uma nova família, ou pretendendo iniciar uma família, ter um bebezinho. Ter os alicerces, né, de um novo lar.
Então, é muito importante fazermos essa preparação espiritual, porque o espírito ele já vai sendo envolvido vibratoriamente antes mesmo do retorno à carne. Mas são exatamente 20 horas, nós vamos iniciando a nossa noite, nós vamos pegar aqui o livro, ele fica mais pertinho, então a gente sempre se utiliza dele. Essa semana até peguei um outro e acabei deixando longe, então vamos com esse, que é o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 62, 62. A mensagem 62, ela tem o título Resistência ao Mal. E é o próprio Mestre Jesus que assim fala, e Mateus, o evangelista, nos traz. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E eu até aproveito para reforçar o que eu sempre gosto de lembrar. Ao lermos o Evangelho, temos que buscar a essência, porque senão a gente pode achar que Jesus se pronunciou de uma determinada maneira, mas vamos ver o que Emmanuel nos diz. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre, com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Vejam, amigos, o que é que o benfeitor Emmanuel diz. Mas aproveitando, cumprimentando antes a nossa querida Sueli Reis, a Mariana Fosati, sejam muito bem-vindas. Então, Emmanuel diz, o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo, e as medidas infelizes. Grande número de vezes foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Vejam, guerras, revoluções, assassinos, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. E ele diz, mais adiante, reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhes desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando, eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência reclamando, olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Boa noite, Itacimara. Então, amigos, meditando nas palavras do Cristo e na reflexão de Emmanuel, vamos orar.
agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos, abrindo os nossos lares, para beber dessa fonte de luz. E pedimos, Senhor Jesus, toca os nossos corações, nos auxilia, Senhor, para que possamos buscar a Ti em todos os momentos, que aprendamos, Senhor, a humildade, a fraternidade, o amor, a tolerância e o perdão. Ser conosco, Senhor. Damos início a mais esse Evangelho no lar. E sentindo a Tua presença, nós só podemos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, amigos e amigas queridas. Boa noite, Anne Eliane, Inês Luchese, Luciene Ferreira. Sejam todas muito bem-vindas. Então, amigos e amigas queridas, nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no lar. E nós fazemos o nosso Evangelho, nós temos feito ele na sequência. Outras pessoas, como até para abrir um parênteses aqui, para que vocês possam compreender. Nós fazemos o Evangelho no lar há cerca de quase uns 50 anos, sempre no domingo às 20 horas. Então, a gente começa desde a primeira, desde da página inicial aqui, a gente começa, vai até o final. Quando a gente chega no final, a gente começa de novo. Agora, quando a gente chega no final, se a gente quiser, a gente pode sortear cada semana uma mensagem. Mas nós temos feito dessa maneira, porque aí a gente vai numa sequência e aqueles que estão nos acompanhando podem, se desejar, pegar todos esses vídeos que estão gravados lá no nosso canal do YouTube e ver toda essa sequência desde da introdução, desde a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 3, Mundo de Expiações e de Provas, capítulo 3, item 13. E o Roberto agora vai iniciar o nosso Evangelho. Muito obrigado, Leila. Cumprimentando os amigos e amigas muito queridos que conosco tem esse encontro semanal, rogando que o Mestre Jesus seja também o nosso lume, nosso norte. Então, na sequência, como a Leila já colocou, do capítulo 13, hoje vamos ver também do capítulo 3, vamos ver o item 13, que inicia com o subtítulo Mundos de Expiações e de Provas. E a provocação dos benfeitores espirituais, que é notória, diz no seguinte: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? Então, aqui é a provocação, mas o que poderia ser acrescentado ainda? Já que nós, habitando um mundo de provas e expiações, temos as peculiaridades desses mesmos mundos, né? Neste caso, a nossa casa planetária, a Terra. Eu até gostaria aqui de abrir um parêntese. Primeiro, cumprimentar minha xará. Boa noite, Leila. Seja muito bem-vinda. Essa mensagem, o item 13, 14 e 15, são todos pelo mesmo benfeitor, Santo Agostinho. E essas 3 mensagens, a 13, a 14 e a 15, elas foram dadas em Paris em 1862. Santo Agostinho foi um dos grandes espíritos assim que bem presentes na codificação e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Santo Agostinho, como o Roberto colocou, porque mundo de expiações e de provas. A gente fala tanto, o nosso planeta Terra é um mundo de expiações e de provas. Seguindo uma forma didática de Kardec, porque, logicamente, que
Não existe essa divisão no universo. Mas, de uma maneira didática, para que a gente possa ter essa noção, Kardec fez, com o auxílio dos benfeitores, essa divisão. Começa num planeta primitivo, provas e expiações, regeneração, e aí vai até chegar aos mundos felizes. Então, o benfeitor, o Santo Agostinho, ele não está se referindo somente ao planeta Terra, porque se nós temos trilhões de planetas no universo, logicamente que outros também vão estar no mesmo nível do planeta, do nosso planeta, na fase atual que nós nos encontramos. Saímos de um planeta primitivo, estamos em expiações e provas, mas caminhando já no pé. Inclusive, teve um congresso, há uns anos atrás, em Brasília, dizendo que a gente já estava num planeta já de regeneração. Mas como a gente ainda vê tanta coisa, aí a gente fica meio assim. Então, com o pezinho lá na regeneração, aí damos um passo à frente, um passo atrás. Mas pode continuar, Roberta. Eu queria, a propósito que a Leila lembrou agora, mundo de regeneração é um estágio acima do nosso, expiações e de provas. Mas o próprio Chico, quando provocado, perguntaram-lhe: Chico, então no século XXI, porque ele do século passado, né? E pergunta, mas no século XXI, então já estaremos no mundo de regeneração? E ele modestamente respondeu: olha, não digo que já estaremos, pois um processo dessa natureza pode levar até 1000 anos. Então, digamos, como a Leila colocou, já colocamos o pé na soleira da porta que dá acesso ao mundo de regeneração. Se a gente for pensar a própria Idade Média, né, segundo a história, segundo os estudiosos, historiadores, a Idade Média foi cerca de 1000 anos. Então, a gente fala 1000 anos, principalmente nós, aqui do Brasil, que temos somente 500 anos que os europeus aqui chegaram, porque aqui já havia uma civilização. Então, 500 anos, a gente fala 1000 anos, parece que é muita coisa, mas diante desse trajetória do planeta, 1000 anos não é nada, né? Correto. Mas então, o Santo Agostinho, só para recordar, Santo Agostinho foi um dos chamados pais da Igreja. Pelos seus méritos, as suas virtudes, ele assim é qualificado muito apropriadamente. Mas do outro plano da existência, né, nos chamados esse mundo real mesmo, que é o mundo dos espíritos, ele acrescenta dizendo ainda a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Olha que imagem bonita. Acabaram de sair das mãos do Criador. Se nós observarmos à nossa volta, vamos ver pessoas extremamente inteligentes, capazes, criativas, mas que ainda não galgaram degraus evolutivos no capítulo das virtudes para deixar de habitar um mundo de provas e expiações como esse em que nos encontramos. Porque milênios atrás, nós éramos mundo primitivo, apesar de que a gente também tem uma certa dúvida, porque nem todos os espíritos vieram reencarnar diretamente na Terra. Mas, de acordo também com os estudos, o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que a civilização que aqui já existia era na África, era na China, quando vieram os... Arianos? Não, os capelinos, né? Os capelinos. Os capelinos, quando vieram os... Como é que eu falo mesmo? Os exilados. Os exilados, né, de Capela.
para reencarnar aqui. E é isso que Santo Agostinho coloca, que nós não somos, mas só de observar o nível, e ele está falando isso no século XIX, mas o nível de intelectualidade, né? Grandes pintores, grandes músicos, grandes políticos que já reencarnaram naquela época, já não seria mais um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Sim, há séculos, milênios atrás, aí sim, nós estávamos naquela fase ainda de homens primitivos que ainda nem falávamos, vivíamos quase como símios, arqueados, mas agora não, agora a gente já passou dessa fase, é isso que ele coloca, né? Perfeito. Acho que ainda dá tempo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Para encerrar essa... É o item 13. Né? É o item 13. Ok. E aí ele diz assim, as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. O que são as qualidades inatas? Aquelas que, ao renascer, eles já trazem consigo, não são dessa existência, portanto. E que também já realizaram certo progresso. Isso é passivo. Passivo é um ponto passivo, né? E nós entendemos assim. Mas ele ainda continua dizendo, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, à medida que nós conhecemos determinadas pessoas, na sua intimidade, constatamos que elas não são pessoas incultas, muito pelo contrário, mas, entretanto, ainda têm as suas viciações, são os alcoólicos, né, o tabaco, as orgias, né, a sensualidade, a luxúria, e que permeiam ainda essas personalidades, né, as suas características morais. Eu até gostaria de acrescentar, eu estava até comentando sobre isso recentemente, e o que Santo Agostinho diz, numerosos vícios mostram a grande imperfeição moral de muitos que aqui habitam. E nós vemos na atualidade, como vemos sempre durante todo o transcorrer da história, mas agora na atualidade, às vezes pessoas assim brilhantes, uma inteligência, mas que são utilizadas para o mal. Jovens, eu vi agora recente um jovem de 14 anos, brilhante, muito, muito inteligente, conseguiu hackear milhares de senhas dos órgãos governamentais. Então, imaginem, um espírito que vem, reencarna, muito inteligente, junto com outros jovens, mas se ele utilizasse toda essa capacidade dele para o bem, o que Santo Agostinho coloca? Constitui o índice de grande imperfeição moral. Por isso, o cuidado, a importância daquele que é o responsável, o pai e a mãe, educarem aquele espírito desde o ventre materno, como eu estava dizendo logo aqui no início. Antes mesmo de começar a planejar uma nova reencarnação, da oportunidade para que aquele espírito possa voltar, passar toda essa base moral. Porque, senão, aquela criança, ela vive num meio que ela pode até ter muitas condições materiais, mas se ela não for muito bem conduzida, ela corre um grave risco de se perder pelo meio do caminho. Então, Roberto, pode continuar. Então, já para fechar, aí, Santo Agostinho, arrematando esse subitem, ele diz assim, por isso, Deus os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida,
até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Esse parágrafo por si só já contempla uma série de reflexões, mas eu tomei a liberdade de sublinhar o último, a última oração, que diz assim: até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Até que, ou seja, está aí colocando algumas premissas, né, para que eles possam merecer, porque não há absolutamente injustiça nem privilégios, né, na misericórdia divina. A misericórdia está presente, ela é imanente à natureza divina. Porém, aquele que assume uma determinada posição, falando aqui na nossa sociedade, sem o merecer, porque não conquistou ainda méritos, aí nós vamos falando de meritocracia, né? Vamos então tomando emprestada essa expressão, dizendo que aqueles que vão ascender a um mundo, um planeta mais ditoso, tem que ter meritocracia, ou seja, há de ter acrescentado as virtudes que lhes devem servir de passaporte para o ingresso nesse mundo. E nesse fecho aqui, Santo Agostinho dá a entender que aí são esses exilados de Capela, porque ele diz, por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, porque Emmanuel nos traz esse esclarecimento. Esses irmãos, eles já eram muito evoluídos intelectualmente, mas não estavam mais se adaptando àquele planeta pela sua conduta, pela sua imperfeição moral. Então, eles vêm aqui para a Terra para burilar, né, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua prepotência, a aprender, porque quando nós temos tudo com facilidade, a gente não valoriza. Mas quando falta, por isso que aí tinha no inconsciente o paraíso perdido. Porque o paraíso perdido, na realidade, não era aquele paraíso de Adão e Eva, mas era aquele planeta da onde eles vieram e chegaram aqui na Terra sem nenhum tipo de recurso material. Imagine a gente acostumada com luz, celular, internet, carro, e de repente a gente ter que habitar numa região que não tenha nada disso. Agora imaginem eles, que vieram de um planeta assim que já tinha atingido um grande grau de evolução, mas moralmente eles estavam deixando a desejar. Mas aí, Leila, também, só para uma contribuição final, no próprio livro A Caminho da Luz, salvo engano, Emmanuel coloca que estes que aqui estavam numa situação de degredo, né, já que vieram aqui como exilados, planeta Capela, que fica na constelação das Pleiades, segundo os astrônomos. Então, eles contemplavam à noite o zimbório, ou seja, o céu estrelado, e eles tinham convicção absoluta, certeza, de onde vieram, e olhavam essa constelação daqui. E, numa espécie de prêmio de consolação, eles falavam assim, olha, eu não merecia aquele paraíso, mas eu vou construir um aqui na Terra. E realizaram, legando para a humanidade, obras maravilhosas. Quem, por exemplo, não fica envelhecido ou arrebatado quando contempla as grandes pirâmides egípcias lá no Vale dos Reis. Então, são monumentos desses que nos legaram. é verdade. Então, queridos amigos, lembrando mais uma vez aí a vocês, para aqueles que chegaram depois, lembrando, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. Ao final, nós também receberemos o passe magnético espiritual, cumprimentando a nossa querida Niva de Zeadu, que seja bem-vinda, Niva. E nós vamos
lembrando, enquanto aqueles que ainda não colocaram sua garrafinha de água providenciam, que amanhã, segunda-feira e terça-feira, o Roberto estará aqui me substituindo, que eu terei um compromisso. Então, amanhã, segunda-feira, dia 2, né? Dia 2 e dia 3 de outubro, o Roberto estará aqui me substituindo. E provavelmente no domingo, próximo domingo, dia 8, aí eu estarei aqui substituindo ele. Então, só para que vocês fiquem cientes e não estranhem. Então, amigos, amanhã temos a nossa palestra semanal, que vai ser com o Roberto. Terça-feira, o nosso estudo do Evangelho, às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Lembrando que na terça-feira pode até acontecer, dependendo da hora, pode até acontecer que não aconteça. Pode acontecer que não aconteça o Evangelho, pode até ser que não haja tempo suficiente, mas o nosso planejamento é segunda e terça, o Roberto estará aqui participando desse encontro espiritual. Então, amigos, nós vamos agora convidando todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que sentem nesse momento uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, abram seus corações com muita fé, com muita confiança. Sabemos que o nosso planeta, por ser um planeta de provas e expiações, ainda lidamos com muitas fake news, com muitas notícias falsas que chegam até nós, querendo atingir o nosso emocional. Infelizmente, nós precisamos ter muita cautela com as mensagens que nos chegam, porque nem sempre são verdadeiras. Então, que nós não sejamos envolvidos por aquelas mensagens mentirosas. E para aqueles que realmente necessitam, já sabem o outro caminho, entrar em contato com o nosso centro espírita, através do nosso WhatsApp, o que for permitido, possível fazer, nós faremos, mas precisamos ter muito cuidado. Recentemente, recebemos uma mensagem como se fosse de um outro país, e nada daquilo era real. Então, a gente não deve se permitir ser enganado. Precisamos ter muito cuidado, porque Jesus, ele já alertava que até os escolhidos seriam enganados pelos falsos cristos e pelos falsos profetas. Um planeta de provas, um planeta de expiações. Ainda lidamos com muitas pessoas que não se aproveitam da oportunidade da encarnação e buscam caminhos equivocados. Então, nessa noite, nós vamos abrir os nossos corações. Aqueles que nesse momento sentiram a necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. E aqueles que sentem que há condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos visualizar o nosso planeta iluminado. Vamos visualizar as sombras se dissipando. Os mensageiros divinos se aproximam de nós. E uma grande rede de trabalho em nome do Cristo começa a se fortalecer. Nós vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. Vamos envolvendo todo o nosso órgão, vasculhando cada milímetro do nosso corpo, pedindo permissão, adentramos nos lares.
principalmente os lares que vivem em constantes conflitos, violência familiar, tantos lares ainda em desarmonia, e nós vibramos por todas as famílias, pacificando, harmonizando os corações, mas também nos unimos a todos os governadores espirituais do nosso planeta Terra, para percorrermos todas as nações, levando a paz, o sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de amor, de perdão, pacificando, para que cada dirigente possa perceber que o diálogo é o único caminho para o entendimento. Não é mais aceitável, em pleno século XXI, as guerras, as dissensões, as violências. Vamos vibrando muito amor, muita paz. Vamos visualizando todos no nosso planeta se confraternizando, o sentimento de fraternidade se manifesta, todos se percebem como irmãos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. E nós vamos agora, com cada benfeitor amigo, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, junto a cada emissário do alto, se transformam na medicação adequada para as necessidades de cada um desses irmãos. Vamos vibrando com muita confiança, porque Jesus confia em nós. Ele disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E nós vamos vibrando, confiando, e nesse momento nos unimos a esses emissários para a magnetização das águas. E tudo que for possível magnetizar, potencializando os efeitos de cura. Vamos oferecendo do nosso magnetismo, do nosso amor, para que os benfeitores se utilizem de nós. Enquanto os mensageiros do bem dão continuidade a esse trabalho, nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, para que os benfeitores amigos, acolhendo os nossos pedidos, possam auxiliar aos nossos lares, familiares, entes queridos, a cada um que agora nos vem ao pensamento. Confiemos. Quantos benfeitores, acolhendo aos nossos pedidos, vão beneficiando a cada um que nos veio ao pensamento. Nós vamos agora abrir os nossos corações
para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores amigos. Sintamos neste momento essa energia de amor sendo derramada sobre nós. E nós sentimos uma vibração diferenciada, porque como nos ensina Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. A cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma. E nós vamos aproveitar esse momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Agradecendo a cada benfeitor, agradecendo aos nossos anjos protetores individuais das nossas vidas, a Jesus, e pedindo ao Mestre: Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa a nossa semana que se inicia, e que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em teu nome, com gratidão por tudo que recebemos. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, agradecendo aos benfeitores, a Jesus e a Deus, nosso Pai, e convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Olha o vovô Arnaldo aí, boa noite, vovô Arnaldo, vovó Eudócia, Reis, sejam todos muito bem-vindos, que alegria estarmos aqui. Boa noite também, Silvia Nunes, boa noite, nossa querida Tacimara. Então, amanhã o Roberto já está me substituindo, terça-feira o Roberto também estará aqui com as bênçãos de Deus. Boa noite, Maria Dolores. Mas antes de encerrarmos, lembrando, porque outros também vão nos assistir com certeza, quem ainda não conhece o nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, entre lá. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, todos separados em playlist, estudos, cursos. Temos o curso de magnetismo, as palestras, o estudo do Evangelho, os encontros, o Evangelho no Lar, evangelização infantil. Temos muito material. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Sim, Arnaldo, eu fico feliz de ver tanto equilíbrio, tanta harmonia, que Deus continue abençoando o seu lar,
a você, a Eudócia, dando muita força e com certeza ele está em paz, deve estar participando aí desse momento espiritual com muita alegria no coração. Que Jesus abençoe todos vocês e a ele também. Então, Roberto. Muito obrigado, Leila. Em princípio, eu já vou pedindo escusas antecipadas devido à responsabilidade de substituir a Leila. Tá? Não é brincadeira, não. Graças a Deus, a gente tem caminhado nas luzes e aí nós também jamais estaremos em trevas, por consequência. Mas é interessante que nós conservemos, como a Leila acabou de colocar. Eu só queria fazer uma observação, que muita gente que não conhece, que ainda não vivenciaram experiências, digamos, não é chamada paranormalidade, mas o público assim o consagra. Então pode achar estranho, né, com aquela observação de irmos abrindo os olhos lentamente, porque muitos, mediante os arrebatamentos a que são conduzidos no processo da prece, a prece intercessória ou para ele próprio, então ele fica como que num estado quase letárgico, e para despertar e voltar à realidade objetiva demora um pouquinho. Bom, e com essas observações, já vou me despedindo de vocês e agradecendo pela audiência, esperando que nós possamos estar juntos no próximo domingo, neste mesmo horário. Augurando a todos vocês uma excelente semana, profícua em realizações do bem. Até lá.